Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso ficou no empate 1-1 com o Grêmio ontem em Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro. Felizmente, o Vasco segurou o Bahia, venceu por 3-1 em São Januário, mas o Fogão infelizmente não conseguiu alcançar o Mirassol, que tem 42 pontos. O Botafogo está na quinta posição com 40 pontos e agora um jogo a mais que a equipe do estado de São Paulo. Neste vídeo tem mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pós-jogo. O Botafogo, muito desfalcado, teve Léo Link no gol com uma baita atuação, Vitinho na lateral direita, a dupla de zaga titular que não vai poder jogar contra o Fluminense. Caio Pantaleão foi expulso após a partida, Barbosa tomou o terceiro amarelo, então os dois estão suspensos. Na lateral esquerda tivemos o Alex Telles, até 25 minutos do primeiro tempo, saiu sentindo um problema muscular. Cuiabano entrou e muito bem no lugar do experiente jogador. No meio-campo nós tivemos uma linha com Arthur vindo da direita, dois volantes, Nilton e Marlon Freitas, e Matheus Martins pelo lado esquerdo. Jefinho trabalhando num corredor interno um pouquinho mais pela esquerda, fazendo papel hora de meia, hora de segundo atacante, e Arthur Cabral como centroavante. Então, era uma espécie de 4-4-1-1 ou 4-4-2, com o Jefinho, Matheus Martins, lateral esquerdo também se encontrando. Por vezes o Botafogo aglomerava ali pelo lado esquerdo. Em alguns momentos o Botafogo explorava bem o lado direito, as costas do Marlon, lateral esquerdo do Grêmio. Acontece que o tricolor gaúcho também estava muito desfalcado, mas tinha o William em grande noite. E o experiente jogador começou pelo lado esquerdo, tramando com o Marlon. Eu chamei a atenção sobre isso no vídeo de análise pré-jogo. Uma grande chance do Grêmio foi com o passe do William para o Marlon cruzar, fazendo aquele arco bonito, e veio o cabeceio. O Léo Link teve que fazer uma grande jogada, só que o William não se limitou apenas ao lado esquerdo, se movimentou bastante, foi lá na direita, levou problemas à defesa do Botafogo, trabalhou em vários momentos também por dentro. No final do primeiro tempo, com o Botafogo já bem melhor na partida, o William leu muito bem para interceptar um passe ruim do Arthur e conseguiu ficar com a bola, conduziu a pelota, o jogador do Grêmio encontrou um bom passe, mas a finalização foi para fora. Então, a cabeça pensante ontem do Grêmio era o William, e ele teve muita liberdade para jogar. Quando o Botafogo botava a bola no chão, tocava a pelota, tinha tranquilidade, conseguia entrar no campo do Grêmio e conseguia criar algumas boas chances também. O Arthur Cabral finalizou pelo lado direito, o Vitinho deveria ter finalizado, mas não concluiu a jogada. Tivemos a belíssima falta cobrada pelo Arthur, uma defesaça do Thiago Volpi. Então, num primeiro momento, o Grêmio foi melhor, começando até com o Kahneman finalizando e o Léo Link fazendo uma defesaça. Depois o Botafogo botou a bola no chão, fazia saída de 3 por vezes com o Marlon vindo entre os zagueiros, sem bola se organizava num 4-4-2, mas o que eu chamava atenção no intervalo lá na transmissão do Charla no Premier, o Botafogo em alguns momentos deixava a marcação mais frouxa e aí o William conseguia se destacar, em outros momentos errava tecnicamente com a bola. Muitos erros bobos. Se o Botafogo conseguisse colocar a bola no chão sem errar, principalmente no último terço, poderia vencer o Grêmio mesmo em Porto Alegre. Cuiabano entrou no lugar do Alex Telles e bem no jogo, foi esquentando. No segundo tempo, principalmente, Cuiabano foi muito bem, tanto ofensivamente, fazendo gol, quanto defensivamente. E já na segunda etapa, o Grêmio fez 2 mudanças no intervalo. O Pavão saiu, não estava bem. Então, o Botafogo sofreu um pouquinho no início, o Grêmio tentando atacar, mais erros técnicos, até na defesa. Por pouco, o Botafogo não tomou o gol antes do Cuiabano marcar. Só que, com o Marlon Freitas encontrando mais um belíssimo lançamento, o Cuiabano, às costas da defesa, entrou, protegeu muito bem a bola
gesto técnico do domínio levando para dentro, depois fazendo a proteção para finalizar com a perna direita perfeita. Então, 1-0 Fogão. Ano passado em Cariacica, o Cuiabano entrou em diagonal, recebeu e fez o primeiro na vitória por 2-1 sobre o tricolor gaúcho. Torcida majoritariamente alvinegra, ele não comemorou. Só que ontem o Cuiabano foi vaiado lá em Porto Alegre. Ele é cria do Grêmio, o Botafogo comprou muito bem o lateral esquerdo, pagando pouco porque ele joga, e ontem ele atuou pela primeira vez com a camisa do Fogão na arena do Grêmio. Foi muito vaiado. Então fez o gol e comemorou dessa vez, comemorou bastante, muito legal. 1-0 para o Glorioso. O erro, o time recuou muito, parecia que já estava pensando em se poupar para o clássico de domingo com o Fluminense, mas é jogo a jogo. Entendo os desfalques, o desgaste, o cansaço. Por exemplo, o Arthur ficou em campo até quase o fim do jogo e ele estava voltando ontem de uma lesão na coxa. O Arthur Cabral jogou a partida inteira, estava voltando ontem de um edema ósseo. Eu entendo o desgaste, mas foi automático. O Botafogo fez o gol, atacou mais uma vez e depois recuou bastante. O técnico David Ancelotti poderia não ter confiança nos jogadores que estavam no banco? Pode ser. Poderia tentar outra troca? O Telles teve que sair. Entrou o Cuiabano. Mais pra frente, no segundo tempo, o Jefinho, o segundo treinador, teve que sair por um problema no braço. E no Botafogo não tinha peça para colocar e mudar o jogo na zona ofensiva. Então entrou o Matheus Ponte. Eu até pensava do Matheus Ponte ficar mais adiantado com o Vitinho mais recuado. Foi o contrário. O Ponte entrou na lateral, o Vitinho se adiantou e o Ancelotti falou que o Vitinho já jogou como ponta, e é verdade, lá na Inglaterra. Só que o Vitinho precisa melhorar o jogo ofensivo, porque é um baita lateral, joga muita bola, marca demais, só que precisa evoluir ofensivamente. Levou força pelo lado direito? Em alguns momentos, mas não foi o suficiente para que o Botafogo pudesse fazer o segundo gol. E o Grêmio, sem inventividade, meu parceiro Matheus, do perfil Duplinha, que estava lá na transmissão do Charla, também falou sobre isso. Ao Grêmio faltava criatividade, o Betão, o Cantarelli também diziam. Então o Botafogo se fechava em duas linhas de 4, ficava no 4-4-2, deixava o Grêmio alçar a bola na área e cortava. Mesmo assim, precisava de mais escape, segurar um pouco mais essa bola no ataque. O árbitro estava confuso, não dava falta no Arthur Cabral lá na frente, quando era puxado, empurrado, e dava essas faltinhas para o Grêmio, no campo de defesa do Botafogo. Numa delas, o Arthur Cabral empurrou o jogador adversário, mas tinha sido empurrado assim, minutos antes do outro lado. O árbitro não marcou, e a do Arthur Cabral ele marcou. A falta foi cobrada para dentro da área. Nós tínhamos dois homens na barreira, Arthur e Matheus Martins. Até agora, o pênalti é inconclusivo, a jogada é inconclusiva. Eu não consigo, com as imagens que temos, dizer se foi pênalti ou não. Já teve gente vendo a bola batendo direto no braço aberto do Matheus Martins. Tem gente vendo a bola batendo no ombro do Matheus Martins. Tem gente vendo a bola batendo no ombro e depois no braço aberto. Tem gente vendo a bola bater no Arthur e depois bater no Matheus Martins. Quer dizer, inconclusivo. Se é inconclusivo, escanteio e vamos para o jogo. O Botafogo foi prejudicado recentemente contra o Mirassol. Teve pênalti no Cris Ramos. Teve pênalti no Barbosa, e o Botafogo foi prejudicado. Foi prejudicado contra o Palmeiras, teve pênalti no Joaquim Correia. E ontem, um pênalti inconclusivo, mas foi marcado para o Grêmio. Tirando a questão da arbitragem, algo me chateou muito no lance. O jogador está na barreira para levar a bolada, para interceptar, para a bola não chegar ao gol. E o Botafogo, com dois na barreira, viu a bola passar no meio. Ou seja, abriram. O Matheus Martins pulou de forma inadequada, abriu a barreira. Poderia não ter sido pênalti, mas barreira não pode abrir. Prejudica o sistema defensivo, prejudica o goleiro. A barreira não pode abrir nunca. O jogador está ali, o nome já diz, barreira. Para a bola não passar. Então não pode pular daquele jeito com a bola passando no meio. É um erro claro. Pênalti cobrado pelo Volpi, 1-1.
O Matheus Martins, que no primeiro tempo teve uma grande chance. Discordo de quem fala que ele perdeu o gol, porque ele foi muito pressionado pelo Kahneman e foi desequilibrado. Não estou falando que foi pênalti. Houve um desequilíbrio, choque normal de jogo, mas que tira o jogador do centro da ação, então ele não consegue finalizar da melhor maneira. É difícil, de fora parece que foi um gol claramente perdido. O Matheus Martins deveria ter jogado bem melhor, mas ali não culpo tanto o atacante do Botafogo. Agora a jogada foi legal. O Barbosa levantou a bola, o Arthur Cabral fez o pivô ainda no campo de defesa, dando um passe de peito, estilo futevôlei, para o Jefinho, que um pouco mais por dentro dominou e deu um bolão para o Matheus Martins correr em direção à área para finalizar. O Botafogo poderia ter aberto o placar ali, mas o Kahneman também foi muito bem na jogada. E o técnico David Ancelotti? Poucas opções, apenas 3 substituições. 2 porque ele precisou, já citei. Cuiabano no Telles e o Matheus Ponte no Jefinho. Quando o Matheus Ponte entrou, o Botafogo ficou num 4-4-2 dobrando laterais. 4-4-2, 4-4-1-1, mas com dobra de laterais pela direita. O Grêmio até tentava atacar mais pelo outro lado do campo. Já no finalzinho, o técnico colocou o Kadir. Depois do Botafogo ter tomado o empate, entrou o Panamenho do Sub-20. Tivemos um 4-4-2, aí sim com 2 centroavantes no finalzinho, Kadir e Arthur Cabral. Se movimentou muito bem, recebeu a bola no espaço, até olhou para o goleiro, para o Volpe, deslocou o adversário que caiu para o lado esquerdo e o Kadir tocou no lado direito do Thiago Volpe, a bola bateu caprichosamente na trave. O Botafogo poderia ter vencido e depois, na jogada seguinte, nós também tomamos uma bola no travessão. Alex Santana cabeceou para fazer o gol, mas não conseguiu, felizmente. 1-1, no contexto geral, não seria um resultado ruim, mas o Botafogo muito desfalcado, poderia ter vencido se tivesse caprichado mais, se tivesse prestado mais atenção na defesa também, principalmente na hora do pênalti. Jogada inconclusiva. Barbosa reclamou, tomou o terceiro amarelo. Pantaleão reclamou, tomou o amarelo. Reclamou mais, tomou o vermelho após a partida. Não teremos a dupla de zaga contra o Fluminense. Outros jogadores também vão desfalcar o Botafogo. Alguns retornam, casos, por exemplo, do lateral esquerdo, Fernando Marçal, de Santiago Rodrigues e também Cris Ramos. Beleza? Estamos muito juntos, todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira, deixando o like, isso é fundamental, e ativando o sininho para não perder conteúdo por aqui. Siga lá no Instagram, @futebandeira. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui, fogo!